Vitor Costa, tá aqui o Vitor assistiu o jogo como eu, e o jogo inteiro, e aí acompanhamos também as várias repercussões. Tá bom, né, Vitor? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui minha visão geral, o Vitor dele, depois nós vamos partir para pontos específicos. Vamos lá. O que é que Quem imaginava que o Brasil... Porque o Equador é o segundo colocado. Exato. É um time organizado, treinado já há muito tempo pelo argentino, não lembro o nome do argentino, mas... É o BKSS. Isso, muito simpático e muito competente também. Bem treinado, muito mais treinado e automatizado o time do que a seleção brasileira. O jogo era lá. Isso. Então quem imaginava que o Brasil ia deitar e rolar e ganhar de 4-0, não estava esperando uma evolução da seleção, mas um milagre. Entendeu? Mas um milagre. E o Ancelotti, até onde eu sei, ele não é santo, é um ser humano. É competente, um técnico muito preparado, capaz, mas não é milagreiro. Né? Então, ele efetivamente fez 2 treinos com o Brasil, com o time completo. Um treino, porque o segundo treino foi no Equador e ele obviamente não ia fazer... Não ia forçar. Exato. É um treino. Vamos lá, bem rapidamente, dividir o Brasil entre defesa, meio campo e ataque. O meio campo não foi bem. Não foi bem, não criou, não conectou, ou seja, não facilitou as transições, saída de bola rápida, aproveitar a velocidade do Estevão, a velocidade do Vinícius, não houve. E até por conta disso, o ataque também ficou um pouco isolado. Isso. Né? Então, teve esse problema. O meio campo não funcionou, portanto, o ataque também ficou ali como, vamos lá, um lampejo de talento do Estevão, do Vinícius, para fazer um gol. Mas o Brasil, e o Vitor destacou isso ontem, tinha historicamente um problema defensivo, mas era assim, uma peneira mesmo. O Brasil era uma peneira. Ontem, o que se viu ontem, aí eu falei daquela linhazinha, claramente, aí vamos lá, no geral, claramente existia uma organização tática na seleção brasileira. Exato. Ontem a gente viu, por exemplo, a linha de zaga, os 4, a linha avançava, a linha voltava, igual, não tinha buraco. Isso. Não tinha buraco, os 4, o Casemiro, o meio campo. Se notou também que o esforço defensivo era feito pelo meio campo e pelos atacantes também. Então, o Ancelotti, como percebeu, obviamente, que o Brasil era muito vazado, vamos começar organizando a zaga para depois a gente evoluir. Então, houve uma organização tática. Eu achei interessante o apresentador do De Placa, não lembro o nome dele, mas eu gosto dele, o Vitor, é Vitor também. Isso. Ele dizendo, olha, a sensação que eu tinha em todo jogo do Brasil era assim, o medo de a qualquer momento levava um gol. Isso. Ontem ele disse que não passou esse medo. Não, de maneira nenhuma. Inclusive o Equador pouco finalizou contra o gol Pouco finalizou, Vitor. O jogo era lá, no Equador. O Brasil teve muita chance. Se o Casemiro chuta bem de fora. Se o Casemiro senta por naquela bola ontem, era gol. Exato. Então, assim, era possível o Brasil ganhar? Claro que era possível. Mas era esperado, assim, pelo que a seleção apresentou. Aliás, uma derrota também era possível ontem, pelo que o Brasil apresentou. Então, vamos aqui, no geral, do que era para o que foi ontem, houve uma evolução clara, Vitor. E eu acho que é justamente esse tipo de cobrança que a gente tem que se fazer. Não só especificamente falando do Ancelotti, que obviamente é o que a gente tem que olhar, pensar nesse momento, né? Não só falando do Ancelotti. Mas sempre que um treinador chega no time, o que você precisa cobrar é justamente uma evolução. E é algo que não tinha essa evolução nos últimos treinadores. Qual foi o legado do Ramon Menezes, Exatamente. do Diniz e o legado do Dorival Júnior? Zero, Exatamente. Vitor. Com o Ancelotti, vamos lá, trocando em miúdos aqui, sendo bem direto. O Ancelotti está começando há 1 ano da Copa do Mundo um trabalho do zero, Vitor. Exato. A gente teve 3 anos que esse trabalho foi jogado fora. Foi 3 anos aí, desde a saída do Tite, que eu não digo nem 3 anos, porque quando o Tite anunciou a saída dele, ele já anunciou há pelo menos 2 anos antes da saída. Ou seja, já são 5 anos que a CBF simplesmente deixou de se pensar em um futuro treinador da seleção. Né? Mesmo que se pensasse, por exemplo, que o Fernando Diniz fosse o treinador, tinha que já ter colocado desde o início.
não ter feito a palhaçada que foi de colocar o Ramon Menezes como interino por bastante tempo, depois vem o Fernando Diniz dividindo com o Fluminense. Na reta final de Libertadores? Numa reta final de Libertadores naquele momento, enfim, foram 3 anos aí, 4 anos, que simplesmente a CBF deixou a seleção brasileira de lado. E agora está se iniciando esse trabalho, como a gente vem reforçando, faltando 1 ano, faltando 4 convocações. Então, assim, eu acho, Vitor, que é normal, natural que todo mundo cobre, mas como você disse com muita competência, você não pode jogar o Ancelotti da fogueira. Você tem que ter essa consciência de que o Ancelotti está começando um trabalho do zero, não tem herança nenhuma e não tem milagre. Talvez, por serem muito pragmáticos, por exemplo, Guardiola e Klopp, se fosse o Guardiola e o Klopp, talvez fosse pior ontem. Exatamente. Porque eles são muito autorais, eles precisam de tempo para trabalhar. Eles iriam fazer algo que a seleção nunca teria visto na vida e aí sim a gente poderia ter tido um desastre. Agora, o que é que a gente tem que ver? Eu acho, Vitor. A gente tem que ver o seguinte, é preciso, porque não tem mais tempo, é preciso evoluir, ou seja, no que o Brasil deu certo, por exemplo, essa organização defensiva, não pode voltar atrás. Não, sim. É daí para frente. A ideia é justamente essa. Eu acho, inclusive, Douglas, que é o que os treinadores, em geral, eles fazem. Sempre primeiro arrumam a parte defensiva. É porque, obviamente, é algo que o Sir Alex Ferguson, que é o treinador mais vitorioso da carreira do Manchester United, sempre fala. Os times vencedores, eles se iniciam pela defesa, sempre pela defesa. Obviamente que a gente quer sempre fazer gols, mas se você não toma gols, você sai com 1 ponto do jogo. Foi o que a gente trouxe ontem aqui. O primeiro ponto é essa seleção não sofrer gols. E não sofreu. Aliás, não sofreu perigo. O ponto é parar de sofrer gol. Né? Era parar de sofrer gol. Entendeu? Não sofreu gols ontem, sofreu pouquíssimos perigos. O Alisson fez pouquíssimas defesas durante toda a partida, não fez defesas difíceis durante toda a partida. E aí sim você começa a pensar ofensivamente. Você dividiu aqui o time em 3 setores, né? Zaga, meio, ataque. Eu faço duas divisões que é defesa e ataque. E a defesa do time, né, os 2 laterais, os 2 zagueiros, o goleiro também, obviamente, e o Casemiro, que é o volante mais próximo da defesa, foram os melhores jogadores em campo. Porque eles conseguiram, de fato, controlar bem o ataque do Equador. A estreia do Alex... Do Alexandre, né, o Alex Ribeiro. O Alex Ribeiro foi perfeito. Exatamente. Rapaz, tá aí é dedo do Ancelotti. Exato. Esse aí é dedo do Primeira convocação foi titular e foi muito bem. Um dos melhores jogadores em campo. Assim como também o Marquinhos e Casemiro, para mim, foram os melhores jogadores do time. Acho que outro aspecto que tem que se destacar. Por exemplo, a aposta do Ancelotti no Estevão, colocou de titular. Exato. Não foi bem. Não foi bem porque não houve, como nós falamos aqui, essa integração, não há ainda esse conjunto meio campo e ataque. Mas o Estevão fez jogadas interessantes, ajudou no combate defensivo. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi muito interessante. Aí todo mundo critica o Vinícius. Eu acho que o Vinícius ainda está longe de ser o Vinícius do Real Madrid. Mas o Vinícius de ontem foi melhor do que os outros Vinícius da seleção brasileira? Foi. Exato. E quando a gente faz justamente essa divisão que eu estava falando de defesa e ataque, e colocando agora os meio-campistas, os outros meio-campistas nesse bolo da armação e tal, do ataque, e os atacantes, é o que ficaram devendo. E aí fica muito difícil da gente cobrar os atacantes em si, se a bola sequer estão chegando com qualidade nesses jogadores, e era o que não estava acontecendo, não estava chegando. Aí a gente cobrou bastante o Richarlison, obviamente, porque eu acho que ele teve uma das poucas chances que de fato a seleção teve. Teve uma jogada de contra-ataque com o Estevão, que ele acaba errando o passe para o Richarlison de fato. E isso no primeiro tempo. E no segundo tempo, de uma ótima jogada do Vinícius Júnior, que serve o Richarlison, que ele acaba furando a bola. Né? Ele não consegue acertar o chute. Mas dessas 2 jogadas que a seleção teve dedo do próprio Vinícius Júnior. Então, a gente precisa, de fato, obviamente, cobrar o Vinícius por melhorias, para ele ser aquele Vinícius Júnior do Real Madrid, mas sem deixar de olhar para o que o Vinícius Júnior também já vem fazendo. E, claro, é importante a gente dizer isso. O Ancelotti teve um treino que ele pôde ser, de fato, o treino principal. Teve a convocação, muitos jogadores não chegaram no final de semana, chegaram apenas na segunda-feira. Na terça-feira teve um treino. A quarta-feira foi a viagem para o Equador, o treino no Equador, que obviamente ele não ia fazer um treino tático no Equador para não entregar o doce para o adversário. E teve a partida de ontem, da quinta-feira. Então, de fato, o Ancelotti treinou um dia com a seleção. O Ancelotti, gente, pelo amor de Deus, há 10 dias ele estava treinando no Real Madrid. Exatamente. 10 dias ele estava treinando no Real Madrid. Há 10 dias ele não conhecia nem o Cristo Redentor, que foi o que ele conseguiu fazer. Então, assim, ele encerrou no sábado, né, Vitor?
Domingo ele viajou, chegou aqui domingo. Exatamente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Agora, é a história do copo meio cheio, meio vazio. Você tem que analisar. Então, assim, eu acho, para um dia de treino, a evolução foi grande. Sim. A seleção começa a esboçar uma cara. E eu acho até importante... Por exemplo, esse esquema defensivo aí, estou dizendo que nós não perdíamos para a Argentina. Poderíamos perder. Mas não seria aquele desastre que foi o jogo com o Dorival, com esse esquema do Ancelotti aí. Então, assim, esperar para ver, porque agora tem um Rafinha, né? Aí vai ter um Rafinha de volta. Agora teremos Rafinha de volta. Tem um Rafinha de volta. Então, eu acho que o Richarlison já deu, né? Então, Você algumas acha que convocações... Quer dizer, contando com isso, que a bola não chegou, mas mesmo assim, você acha que... É que eu acho assim que a gente precisa entender essa primeira convocação. O Ancelotti trouxe muitos jogadores que ele já conhecia. O Richarlison é um filho do Ancelotti, praticamente, quando ele jogava no Everton. Então ele trouxe o Richarlison, deu essa oportunidade. Acho que ele vai continuar observando o Richarlison, mas para as próximas convocações, acredito que ele pode trazer outros jogadores. O Richarlison, de fato, não vem bem. A temporada que ele fez na Premier League foi qualquer coisa. Acho que a Copa 2022 fez mal para ele. Viu? Isso, depois da Copa, a lesão que ele teve na própria Copa também, enfim, teve uma sequência de lesões que o Richarlison vem tendo, mas o Ancelotti está tentando resgatar. Se ele volta agora para o Tottenham depois dessa convocação, se ele volta mais animado, com a confiança de que pode ser convocado novamente, e aí ele começa a entregar melhores, por que não trazer de volta? Eu acho que é um primeiro passo, pelo menos uma tentativa do Ancelotti de trazer o centroavante, que por sinal foi o último centroavante que deu certo na seleção, o Richarlison. Com todos os defeitos, ele ainda foi o último. E contando na nossa dificuldade tremenda de encontrar um 9. Não tem 9. Não tem 9. O ponto é esse, não existe um 9 na seleção brasileira. Mas enfim, eu acho que um ponto também, Douglas, que eu queria ressaltar aqui, é a qualidade do adversário. O Equador não é qualquer adversário. O Equador é uma seleção competitiva demais. Eu escutei, inclusive... Esse Caicedo, pelo amor de Deus. Caicedo, jogadoraço, Estupinhan, jogadoraço, o Hincapié, o Pacho, que acabou de ser campeão com o PSG ao lado do campeão do Marquinhos. Então, de fato, são ótimos jogadores, uma safra muito boa, que inclusive é chamada lá no Equador, pelos equatorianos, de a melhor seleção de todos os tempos, né? A melhor seleção desde todos os tempos. E eu claramente No fato é que o Equador sempre foi um saco de pancadas, só jogava bem porque jogava na altitude. E agora não. Agora é uma ótima seleção que vai para a Copa do Mundo. E vai competir. E vai competir bem na Copa do Mundo. Então, assim, de fato, é uma seleção muito qualificada, jogando dentro de casa, com toda essa pressão que a seleção brasileira vinha sofrendo, também pela estreia do Carlo Ancelotti. Para mim foi um resultado bom para a seleção. Obviamente, também. A gente queria os 3 pontos. Mas foi um ótimo resultado trazendo lá do Equador. E agora, Douglas, a gente falou isso ontem. Seria bom vencer, claro. Seria ótimo vencer as 2 partidas, obviamente. Mas trazendo esse empate lá do Equador e uma vitória contra o Paraguai, então é uma estreia perfeita para o Ancelotti. Bom, vamos lá. Todo mundo comparando Brasil e Equador com Espanha e França. Meu Deus, o jogo Espanha e França foi assim. Foi um negócio... Sim, ali para cardíaco, ali, se você botar numa sala com 10 cardíacos, 9 morriam ali, né? Durante o jogo. Mas o nível, gente, pelo amor de Deus. Olha, é uma comparação que nem dá para fazer. Nem é possível fazer essa comparação. O Brasil está começando um trabalho do zero, faltando um ano para a Copa do Mundo. Tá? É possível o Ancelotti montar uma seleção e ganhar a Copa? É possível, porque tem muito talento, é possível. Filipão foi o quê? Um ano, né? Isso, foi. Um ano, e ganhou, foi penta. Dá. Agora, não espere show. Aqui é lá um jogo, mas não é show. Não é show. Não dá. Mas vamos lá. Há quanto tempo o técnico da Espanha está à frente da seleção espanhola? O atual treinador já tem pelo menos 5 anos, eu acho. Né? 5 anos? Isso que ele construiu, ele continuou um trabalho que foi construído pelo ele era lá auxiliado, então ele deu continuidade. Exatamente. O Scaloni assumiu um ciclo, né? Meio ciclo, né? Isso. Mas era ciclo completo, como o Scaloni era, da Argentina que eu estou falando. O Scaloni era auxiliar, então ele continuou o trabalho. O Deschamps, desde 2017? Eu acho que na Copa de 2018 já era ele, né? Então, meu Deus do céu. Não dá para comparar, gente. 2017, são 8 anos. 5 anos com o Scaloni, 5 anos com o técnico da Espanha. O Ancelotti está começando agora. Isso. Não dá. Para a gente encerrar, Vitor,
que é que você prevê aqui para... Não é prever, esse negócio de prever parece né, bola de cristal. O que é que você projeta para o jogo do Paraguai de terça-feira? Ele vai repetir o Richarlison, ele vai tirar o Richarlison, colocar o Rafinha. Por exemplo, a gente pode ver um Vinícius, Rafinha e Richarlison. A gente pode ver um Vinícius, Rafinha e Estevão. Isso, exatamente. Nesse trio de ataque, o Vinícius Júnior pode jogar tanto de um falso 9 como de extremos, né? Dos dois extremos. Um detalhe, Vitor, eu vou lembrando, eu não sou profissional como o Vitor, eu vou lembrando de aos poucos. Acho que está faltando também, mas aí é o começo, mas está faltando, que aí a gente está vendo que ele está copiando bem o Real Madrid, né? Com seleção. Está faltando a mobilidade do Vinícius. Talvez ele esteja deixando para usar essa mobilidade com a volta do Rodrigo. Porque os dois já sabem fazer essa mobilidade, né? Aí você pode usar ali o Estevão. É mais fácil você inserir o Estevão ou o Rafinha com dois se entendendo do que só um, né? E uma outra posição também, Douglas, que eu acho que pode ser observado é o Rafinha jogando como 10. Também. E aí, né, ontem a gente teve 3 volantes jogando durante praticamente todo o jogo, né? O Casemiro começou ali como um 5, e aí tinha o Bruno Guimarães. Não foi bem, né? Não foi bem, mais uma vez na seleção. Impressionante como ele não consegue jogar pela seleção brasileira. Então, tinha o Bruno Guimarães. Mas, assim, eu acho que falta essa capacidade técnica de um armador. E o Rafinha pode ser esse jogador. Já que a gente não tem o Neymar, que seria esse nome, mas infelizmente mas não tem, nem consegue. vai ter. Muito dificilmente a gente vai ter o Neymar. Acho que a seleção, depois desse jogo de ontem, começou a cair a ficha. Gente, vamos trabalhar com o que a gente tem. E acabou essa história. Vamos parar de pensar no Neymar hipotético. Né? Eu acho o quê? Eu acho o quê, Vitor? Na zaga, né? Tem a volta do Militão, né? Preciso ver como é que o Militão vai voltar. Isso. Quando o Militão vai jogar como o Militão no auge, ou seja, aquele Militão no auge. A zaga é isso aí, eu acho que foi. O Alex foi fantástico, um achado assim. Tem o Gabriel Magalhães também que está. Tem o Gabriel Magalhães, então a zaga, eu acho que não vai mexer muito ali. O Casimiro voltou porque era um homem de confiança do Ancelotti, mas voltou e justificou a convocação. Sim, e não tenho a menor dúvida de que ele vai manter esse nível de Isso atuação. aí, meu amigo, cara, é um jogador. É muito bom. Agora, o meu campo, o ataque tem ali, né? Tem que ter Rafinha, vai girar Rafinha, Estevão, contando também com o Endrick quando voltar também, né? Então tem ali, vai circular ali entre Rodrigo, estou falando dos que são convocação certa. Rodrigo, Vinícius, Endrick, Rafinha, Estevão. E aí, mudando, aí ele vai encontrar, aí o meu campo ele tem que encontrar. Eu acho, inclusive, viu, Vitor, que ele pode puxar alguém do futebol brasileiro, viu? É uma possibilidade. Quando ele começar a observar depois dessa data FIFA, ele pode puxar alguém do futebol brasileiro. É uma possibilidade, Douglas, porque entre Bruno Guimarães, Andrés Pereira, Andrés Santos, assim, você não vê alguém que vá mudar esse patamar do meio de campo da seleção brasileira. São bons jogadores, nos seus clubes têm seus destaques, mas que de fato na seleção brasileira não conseguem, né, entregar um grande futebol. Então, obviamente, você começa a observar outros jogadores que podem se encaixar. Eu acho até que a gente tem uma geração sem camisas 10, porque infelizmente os nossos craques, né, aquele jogador diferente com a bola, eles infelizmente na base já são colocados para ser pontas. Não tem aquele 10 cerebral como, por exemplo, né, o Paulo Henrique Ganso, foi o grande último 10 cerebral que a gente tinha aqui no Brasil. Não tem esse jogador. Então, como não tem, a gente precisa encontrar esse jogador que possa fazer essa função. Aqui no Brasil, você enxerga alguém, Vitor, no futebol brasileiro? Eu acho, Douglas, que os jogadores que fazem essa função aqui no Brasil não são brasileiros, infelizmente. Seria o Jorge de Arrascaeta. Mas brasileiro, você não enxerga ninguém assim do futebol brasileiro? Eu acho que não. Acho que a gente precisaria adaptar. Sinceramente, eu acho acho que o Ancelotti tem capacidade de adaptar alguém. Não, sim, e tem jogadores que conseguem fazer essa função. O Rafinha é um jogador que consegue fazer essa função. Um jogador que ontem não jogou nessa função, mas que na minha concepção pode fazer, porque faz no clube, é o Matheus Cunha, que ele foi escalado como 9 ontem, né? Ele substituiu o Richarlison pela essa falta, essa escassez de camisas 9. Mas o Matheus Cunha no Wolverhampton e agora no Manchester United, que vai ser o próximo clube dele, ele consegue fazer essa função de meio campista. Acho que também é uma opção que o Ancelotti vai ter. Enfim, tem alguns nomes que podem fazer, não acho que tem esse jogador para ser dessa função. Um Toni Kroos da vida, por exemplo. Luka Modric. Luka Modric, ou então o que era do Barcelona, o menino que fez o gol na Copa, o Iniesta.
Sim, O Iniesta, fez quer o gol. dizer, o Xabi Alonso. Fez o gol do Quer dizer, título. não tem. Exato. Não tem. Então, coloca a tela cheia aí. Tela cheia aí, Fabrício, por favor, pra gente, ó. Você vê, ó. Aí, ó, foi né, um gol perdido aí. O Brasil perdeu umas 2 ou 3. Perdeu duas boas chances. Duas boas Excelente chances, chance, entendeu? perdeu. Não é chance de ser pequena, não, vida. Era chance real de gol, entendeu? Essa daí foi a principal de todas. Essa daí foi a principal de todas, porque de fato... E aí o Casemiro, eu lembro da final contra a Juventus, ele fez um gol até mais distante da área, com um chutaço de fora. Aí se ele chuta como ele chuta normalmente, adeus, o goleiro nem vê a cor da bola. Então, o Alisson vacilou nesse lance aí, viu? Foi um vacilo do Alisson, por pouco... Aí é que tá, não sai o gol porque a zaga estava bem posicionada, tinha uma zaga bem posicionada. Aí o Casemiro enrolou um pouquinho, aí o olhar dele aí é mala, né? É mala no bom sentido, né? É experiente e tal, o cara já... Outro assunto. E a gente, Douglas, a gente tem... A gente tem uma possibilidade, ao meu ver, de fazer com que essa seleção se torne histórico. Porque... a gente vai sair de um trabalho completamente do zero, né? Um trabalho que não existia. E se a gente chegar numa Copa do Mundo com um resultado positivo, foi um trabalho histórico do Ancelotti. Claro, mas aí a gente vai ver o que acontece. Assim, não, olha, é ruim demais. Então, assim, é difícil. Mas tem, individualmente, considerando os jogadores de verdade, tem condições de mesmo ali no arranjo, improvisando, jogando, montando a seleção jogo por jogo. Teve seleção que se arrumou na Copa. Exato. Então, assim, montando... Dá. A Argentina claro foi campeã do mundo se arrumando na Copa do Mundo. A França se arrumou na Copa, nos 7 jogos. Entendeu? Porque ali, eu pego a paca, jogou. Né? Vamos jogar, por exemplo, jogar aqui contra, sei lá, Rússia, por exemplo. Não é o caso, não vai. Olha lá. Joga com a Inglaterra. Então, é um jogo. Quem é o próximo? A Espanha. Então, vamos. É o outro. Adapta. Então vai, né? Vitor, obrigado, Vitor. A gente já falou aqui, fez previsões para terça. Divide aqui com o Vitor. Fez previsões para terça-feira. Então, a gente volta a falar sobre a seleção brasileira da quarta. Combinado. Na quarta que vem, para analisar o jogo da terça-feira, comparar com o jogo de ontem, o que é que evoluiu, o que é que não evoluiu. Obrigado, Vitor. E com uma boa expectativa para esse jogo contra o Paraguai, porque eu acho que, de fato, contra o Paraguai, essa seleção já vai estar mais azeitada ali no que o Carlos Ancelotti pede. E o jogo é aqui, né? O jogo, sim, isso é fundamental. São Paulo, o jogo. É fundamental. O que essa empolgação que a gente está tendo. É outra estreia do Ancelotti, né? Exato, jogando no Brasil. Exatamente. Com apoio. Vem aí mais 8 chicletes durante o jogo. Aí, no mínimo, né? No mínimo. E aí depois ele depois ali no hotel, e aqui, porque vai ser em São Paulo, né? Ele vai botar depois. Ali depois é um charutinho, né? Um charuto, um vinho. Um vinho, né? Exato, lógico que aí não é. Entendeu? Chiclete demais, aí chega, ele tá já, como se diz popularmente, empapuçado de tanto chiclete. Não, vou agora um vinhozinho daquele, bem baratinho, com charuto. Claro, exatamente. Normal. Valeu, Vitor. Até segunda. Um abraço, Douglas.